É um dos maiores especialistas mundiais do campo da medicina legal e das ciências forenses e foi nessa qualidade que foi distinguido com a Douglas Lucas Medal. O galardão distingue o contributo dado para o desenvolvimento das ciências forenses a nível internacional e o nosso convidado desta noite foi agraciado com o prémio pelo trabalho desenvolvido no domínio dos direitos humanos. Consultor da Organização das Nações Unidas e professor catedrático da Universidade de Coimbra, Duarte Nuno Vieira é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite. Obrigado, professor, por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Eu começava esta nossa pequena conversa com uma espécie de provocação. Esta questão da medicina legal e das ciências forenses tornaram-se quase um fenómeno pop no seio da medicina, sobretudo por arrasto de séries americanas, como CSI, por exemplo, Ossos, no campo da antropologia forense. Nem tudo são rosas, no entanto, se olharmos para a prática corrente da medicina legal, vai uma grande distância entre o seu trabalho e o trabalho que é de certa forma, revivido nestas séries. É verdade. Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui. De facto, as séries do CSI ou do CSI trouxeram uma imagem da medicina legal e das ciências forenses, porventura diferente daquela que o público em geral tinha. Trouxeram uma percepção nova, mostraram que tem muito de tecnológico, que tem muito de científico, mas tiveram também um inconveniente, é que trouxeram para o público em geral uma percepção do potencial das ciências forenses que nem sempre corresponde à realidade. Nas séries do CSI tudo é possível, há sempre uns equipamentos magníficos que permitem resultados com uma enorme celeridade em termos de tempo de resposta, as amostras permitem sempre chegar a resultados brilhantes. Na prática pericial, infelizmente, nem sempre é assim. Não temos aquelas bases de dados fabulosas que permitem dar resposta a tudo, não temos aqueles equipamentos que vemos por vezes nas séries do CSI e sobretudo, na vida real, da prática forense real, há muitas vezes problemas diversos, nomeadamente o problema de contaminação de amostras, etc., que dificultam a obtenção de resultados. Portanto, as séries do CSI tiveram vantagens e desvantagens. A vantagem de mostrarem que há um enorme potencial hoje, do ponto de vista científico e tecnológico, na investigação criminal e noutras áreas do direito, mesmo no direito civil, no direito de trabalho, etc. E, portanto, que há um enorme potencial na obtenção de respostas como elementos auxiliares da justiça, para a resolução de problemas da justiça e para os cidadãos, mas trouxeram também para o público um pensamento de que tudo é possível e, sobretudo, tudo é possível com uma enorme rapidez. Ora, as ciências forenses, as perícias médico-legais e forenses, têm os seus timings, têm os seus tempos próprios, algumas delas exigem bastante tempo para podermos chegar a resultados de qualidade e, sobretudo, têm também as suas limitações, isto é, nem sempre é possível chegar a conclusões seguras. E, obviamente, quando as conclusões não são seguras, quando não podemos estar certo desses resultados, não os devemos expressar, porque, obviamente, temos de ter em consideração que quando aplicamos as ciências forenses ou a medicina legal, que é um dos ramos das ciências forenses, nós temos nas mãos, muitas vezes, a honra e a liberdade das pessoas. Às vezes, até a própria vida das pessoas. Há países onde determinados crimes são condenados ainda com pena de morte e uma perícia forense, o resultado de uma perícia forense, pode ser um elemento decisivo para um tribunal decidir num determinado sentido. Portanto, quando realizamos uma perícia, temos que ter, de facto, essa consciência que temos que estar perfeitamente seguros do resultado que estamos a providenciar e a facultar à Justiça, pensar nas diversas interpretações que aqueles resultados que obtivemos podem ter, porque nem tudo é sempre branco ou preto, às vezes há zonas de cinzento e tem que ser explicado ao magistrado, que não é perito, nem tem esses conhecimentos, as diversas interpretações que uma situação pode ter, para que depois ele decida em consciência e possa, para o caso concreto, chegar à conclusão e à decisão judicial mais justa e equitativa. Ainda assim, uma faceta, se calhar, porventura, reportada com algum romantismo nestas séries, que é quase uma faceta holmesiana, no sentido sherlockiano do termo, de investigação e de dedução. Este capítulo suscitou um maior interesse por parte da... Sem dúvida nenhuma. Repare, nós temos hoje uma apetência de jovens pela medicina legal e pelas ciências forenses que não tínhamos no passado. Hoje, os mestrados em medicina legal e ciências forenses, por exemplo, na minha universidade, na Universidade de Coimbra, que tem anualmente um mestrado em medicina legal e ciências forenses, é porventura um dos mestrados mais solicitados e com o maior número de candidaturas. Há mais candidaturas para o mestrado em medicina legal e ciências forenses do que para todos os outros mestrados,
que a Faculdade de Medicina oferece em conjunto. De facto, suscitou um enorme crescimento das vocações profissionais, embora depois isto tenha um inconveniente, é que não há também saídas profissionais para tanta gente. E, infelizmente, com estas séries do CSI, as universidades, e muito particularmente as universidades privadas, viram também aqui um domínio onde podiam investir, tendo uma clientela certa e um número de candidatos seguramente interessados em obter informação neste domínio, e abriram muitos cursos, nem todos eles com a qualidade que deveriam ter, e sobretudo dados por profissionais com a experiência que o ensino nesta área exige, e portanto há também uma oferta que nem sempre tem a qualidade desejável. Mas de qualquer forma é indiscutível que houve um crescimento exponencial do interesse e da apetência por seguir uma carreira na área da medicina legal e das ciências forenses. Um interesse que... vai perdoar o uso da expressão, tem uma certa faceta mórbida. A questão da autópsia é só uma... Eu sei que as pessoas normalmente associam sempre, sobretudo uma das áreas das ciências forenses, a medicina legal, associam sempre a medicina legal a autópsias. É só uma faceta. Deixe-me dizer que aquilo que se faz menos dentro da medicina legal, a área pericial com menor movimento, eu diria praticamente no contexto internacional, embora aquilo que se faz na medicina legal varia um bocadinho de país para país, porque os regimes e os sistemas são diferentes, mas de qualquer forma aquilo que se faz menos dentro da medicina legal na maioria dos países é precisamente autópsias. Na medicina legal trabalha-se muito mais com vivos, com vítimas de agressões, vítimas de violações, vítimas de diversas formas de violência, vítimas de acidentes de trabalho, de acidentes de viação, para cálculo de incapacidades, para que o Tribunal possa calcular as compensações, as indenizações mais adequadas. Trabalha-se muito mais com vivos do que com cadáveres. E a medicina legal envolve também uma área laboratorial, e há sobretudo duas, a genética forense e a toxicologia forense, que normalmente estão dentro da medicina legal e que representam também um grande espaço da atividade médico-legal. Por exemplo, dando os números de Portugal, em Portugal o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a que eu presidi até dezembro passado, nos últimos 13 anos, executa anualmente cerca de 180.000 a 200.000 perícias por ano. Destas 180.000 a 200.000 perícias, apenas 4.000 são autópsias. Repara o que é que isto significa. Significa que mais de 95% da atividade não tem nada a ver com cadáveres. E, todavia, as pessoas associam sempre a medicina legal a autópsias. É uma parte relevantíssima, é uma parte importantíssima da atividade médico-legal, é uma parte também particularmente sedutora para quem gosta de medicina legal, mas está longe de ser o principal elemento da atividade de um especialista em medicina legal. É uma faceta, como dizia, ainda assim, e era aqui que eu queria chegar, a medicina legal é, porventura, o campo da medicina e quem sabe até do saber, que mais frontalmente lida com uma certa faceta sombria da personalidade humana. Para além da questão da ideia da morte propriamente dita, que parece ter, de certa forma, desaparecido, sobretudo no Ocidente, a ideia de um contacto cotidiano com a morte. Há outras questões. No âmbito do trabalho que faz como consultor das Nações Unidas, é deparado com questões como a tortura, violações, por exemplo. Isto para lhe perguntar, e voltando atrás ao fascínio que a medicina legal exerce sobre esta vaga de jovens que procuram, todos têm estômago para isto, é necessário ter um estômago particularmente forte para lidar com algumas situações? Repare, na medicina legal, naturalmente, que muitas vezes nos confrontamos com alguns dos piores aspectos que há na sociedade, com a violência particularmente traumática, enfim, com as situações de abusos de crianças, de abusos de idosos, de abusos de menores, com situações de homicídio, de suicídio. Portanto, lida-se muitas vezes com áreas que causam um profundo sofrimento e que nos tocam e que mexem connosco. E eu acho que é fundamental que mexam, e costumo até dizer aos jovens internos que chegam à medicina legal que no dia em que forem para casa e dormirem sempre tranquilamente e se esquecerem daquilo que viram, e isso porventura não lhes tirar o sono uma vez ou outra, que se preocupem porque estão a deixar de ser médicos. Eu acho que mesmo trabalhando na área da medicina legal, manter a sensibilidade é fundamental. Mesmo quando se trabalha com vítimas mortais, temos que pensar nas famílias que ficaram, naqueles que cá estão, na justiça que tem que ser feita e, portanto, manter a sensibilidade é sempre fundamental. Mas deixe-me dizer-lhe que há na medicina áreas que porventura até são mais traumáticas
médicas do que a própria área da patologia forense e do fazer autópsias. Trabalhar numa unidade de doentes oncológicos terminais, por exemplo, no campo da medicina, onde ainda estabelece uma relação afetiva e um conhecimento com a vítima, e onde muitas vezes vê a pessoa diariamente a piorar sem lhe poder prestar auxílio e sem poder fazer nada, é também traumático. Agora, obviamente, que quem vem para a medicina tem que estar preparado para lidar com estas situações e, portanto, quem opta pela medicina legal sabe que há uma carga emocional, que há uma carga psicológica própria que esta área tem, que temos que saber ultrapassar, sem perder a nossa sensibilidade, temos que saber ultrapassar e que, sobretudo, temos que assegurar que nunca vai, de alguma forma, inquinar a nossa imparcialidade, a nossa objetividade e a nossa neutralidade, porque para ser um bom perito médico-legal, obviamente que é fundamental ter-se bons e sólidos conhecimentos médicos, é fundamental ter-se alguns conhecimentos jurídicos, saber os princípios jurídicos que regem a peritagem e a avaliação consoante as diferentes áreas do direito penal, direito civil, direito de trabalho, direito administrativo. É preciso conhecer as regras da própria peritagem médico-legal em si, mas depois é preciso também um conjunto de condições naturais. E nessas condições naturais está a objetividade, está a imparcialidade, está a veracidade, está a diligência, isto é a rapidez na resposta, porque obviamente perícias médico-legais que demoram muito tempo também a proporcionar resultados, que demoram mais tempo do que aqueles que são os necessários face aos procedimentos tecnológicos e científicos, também não são perícias que sirvam à justiça. A justiça, se não tiver também o seu timing, acaba por não ser justiça. Esta questão da objetividade não lhes suscita problemas? Por exemplo, quando correu o mundo a investigar, a dar a sua opinião sobre casos de tortura, isto ao serviço do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, isto não lhes suscita braços de ferro com companheiros de profissão? Naturalmente que suscita por vezes alguns problemas e algumas controvérsias. Eu trabalho como consultor forense temporário, normalmente com o relator especial das Nações Unidas contra a tortura, portanto acompanho nas missões de investigação que dentro do seu mandato ele vai fazendo um bocadinho por países dos 5 continentes, e estive com ele já em múltiplas missões. Obviamente que por vezes nos confrontamos com relatórios periciais feitos por clínicos daquele país que dizem que está tudo bem ou que acabaram por esconder uma determinada situação ou que não foram capazes de detectar uma determinada situação. O meu papel é examinar as vítimas que alegam terem sido vítimas de tortura, examinar também muitas vezes as próprias condições de detenção, porque repare que há muitos países do mundo onde as condições de detenção são de tal forma degradantes e de tal forma subhumanas que elas próprias constituem quase uma forma de tortura. E nós temos que pensar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no seu artigo 5º, estipula que ninguém será submetido a tortura ou a outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes. Portanto, não é só a tortura que constitui uma proibição absoluta, a tortura é um daqueles direitos humanos que tem um caráter absoluto, isto é, nunca pode ser suspendido em nenhuma circunstância. Há outros direitos humanos que podem ser suspensos temporariamente em determinadas situações de crise, em determinadas situações de guerra. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser suspenso se comprovar que eu cometi um delito e que deve ser penalizado por ele, mas a tortura é um daqueles direitos que nunca pode ser suspenso em nenhuma circunstância. Mas não só a tortura, como também a ausência de tratamento ou de punição cruel, desumana e degradante. E, portanto, o meu papel, normalmente, é examinar as vítimas que alegam terem sido torturadas, examinar as condições em que as pessoas estão detidas e depois interpretar cientificamente aquilo que vi, sobretudo nesses casos de alegações de tortura, e ver até que ponto é que aquilo corresponde, é consistente ou não é consistente com as alegações que a vítima apresenta e com as alegações que aqueles que estão a ser acusados de terem sido os agentes dessa tortura também apresentam, que às vezes dizem que caiu pelas escadas, ou foi uma lesão auto-infligida, ou foi outro detido que lhe fez isto. E também lhe devo dizer, obviamente, tal como encontro muitos casos onde, de facto, aquilo que a vítima alega corresponde à realidade e houve, efetivamente, tortura ou maus-tratos que foram infligidos sobre aquelas vítimas, também vamos encontrando casos de falsas alegações, de lesões auto-infligidas, de situações que são manifestamente acidentais, enfim, encontramos de tudo e por isso é que é necessário um perito médico que possa transmitir ao relator especial e aos investigadores que estão encarregue
encarregues de, no final, apresentarem o seu relatório às Nações Unidas, uma interpretação científica daquilo que foi visto, para que depois possam tirar conclusões justas e equitativas. Quando falamos de quem perpetra tortura, falamos do que necessariamente? Agentes do Estado? Falamos muitas vezes, repara, a definição de tortura que se utiliza no âmbito das Nações Unidas é a definição da Convenção contra a Tortura de 1984 e, portanto, para uma situação ser considerada tortura, é preciso que se conjuguem em simultâneo 4 elementos. É preciso que tenha causado um sofrimento severo, intenso, físico ou psicológico. É preciso que tenha sido feita com o conhecimento ou com a aquiescência do Estado, isto é, que tenha sido o Estado a determinar que aquilo seja concretizado, ou pelo menos que o Estado saiba, mas que não tenha feito nada contra. E é preciso que tenha sido cometido para obter uma confissão, para intimidar, como fim de discriminação, e que a vítima se encontre numa situação de indefesa, enfim, totalmente nas mãos do agente dessa tortura. Só quando se conjugam estes 4 elementos é que, de facto, uma situação é considerada, do ponto de vista da Convenção contra a Tortura, como tortura em si mesmo. E, portanto, isto lamentavelmente vai acontecendo ainda em muitos países do mundo, embora hoje a maior parte dos países tenham subscrito a Convenção contra a Tortura e todos os países tenham subscrito a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a verdade é que vamos constatando que uma coisa é o que está na lei internacional, outra coisa depois é o que vai acontecendo na prática. Isto é transversal, mesmo em países que habitualmente consideramos como paladinos dos direitos humanos. Penso que não foi que toda a gente está hoje consciente, por exemplo, do que se passava em Abu Ghraib, numa prisão tutelada pelos Estados Unidos, e onde, infelizmente, se veio a constatar que a tortura era uma prática ainda frequente e que até havia alguns estudos de investigação de algumas novas formas de tortura, sobretudo de tortura destinada a desestruturar a pessoa do ponto de vista psicológico e sem deixar grandes marcas físicas que são, porventura, mais facilmente detectáveis e observáveis, não é? Portanto, vai acontecendo em todos os lados do mundo. Nenhum país pode dizer que é imune ou que a tortura não acontece e, por isso, o relator especial visita desde países de primeiro mundo a países subdesenvolvidos, porque também a justiça é aplicada por homens, a polícia é aplicada por pessoas e também cada um às vezes tem os seus dias e se a maior parte, espero eu, na maior parte dos países são hoje profundamente respeitadores dos direitos humanos e hoje as próprias forças policiais em muitos países têm formação específica no âmbito dos direitos humanos e da necessidade de respeitarem os direitos e a dignidade dos detidos, por piores que tenham sido os delitos que tenham cometido, a verdade é que também há alguns que prevaricam. E o fundamental é que quando isso acontece, o Estado aplica aquilo que está nas leis internacionais e na lei de muitos países, que é investigar qualquer alegação de tortura, proceder a uma avaliação, a uma investigação independente, imparcial, e se chegar à conclusão que houve, depois cumprir também o que está na lei internacional, que é penalizar e criminalizar o agressor, quem realizou esses atos de tortura, e providenciar uma compensação e uma reparação às vítimas e, sobretudo, que nenhuma confissão extraída sob tortura seja utilizada e seja válida para ser utilizada em tribunal. Este trabalho feito pelo relator do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos é feito, como dizia, com um enquadramento jurídico. Só visitam países mediante a autorização do próprio governo? O relator especial das Nações Unidas é uma pessoa que é eleita pela Comissão de Direitos Humanos para um mandato de 3 anos com uma possível renovação. Isto é, ninguém pode ser relator especial das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes por mais do que 6 anos, se vir o seu mandato renovado por um período de 3 anos. Portanto, são 3 anos mais 3 se as coisas correrem bem. E o mandato do relator especial das Nações Unidas contra a Tortura é um mandato bem definido. Ele tem que dar resposta a solicitações, a queixas de diversos países, mas entre o seu mandato, um dos aspectos principais é precisamente aquilo que se chama os fact-finding missions, missões de investigação, que ele deve procurar realizar anualmente, 3, 4, dependendo também das disponibilidades orçamentais e das disponibilidades do próprio relator especial contra a tortura e, portanto, todos os anos o relator especial escolhe um conjunto de países, como lhe digo, desde países altamente desenvolvidos, por exemplo, um exemplo de um país já visitado, a Dinamarca, com um país altamente desenvolvido, até países de terceiro mundo e dos 5 continentes. E ele deve manter, de facto, este aspecto de imparcialidade e, portanto, todos os relatores têm visitado países de diferentes níveis de desenvolvimento. Agora, só visitam desde que o país, naturalmente, autorize a entrada. Isto é, o relator especial das Nações Unidas não pode entrar num país sem o governo ter autorizado
a sua entrada. Agora, uma vez aceite a entrada do relator especial nesse país, a partir daí ele tem total independência. Ele pode visitar todos os centros onde as pessoas estão detidas, qualquer centro de detenção. Tem que fazer chegar esta informação aos Não, pode visitar qualquer centro de detenção em visitas não anunciadas. Ele não vai dizer nem o que vai visitar, nem a que horas vai visitar, nem em que dia vai visitar. Por exemplo, o país sabe que o relator está entre o dia 8 e o dia 15, mas entre o dia 8 e o dia 15, o país e o governo não sabem a que locais é que ele vai, nem a que horas vai, nem em que dia vai. E o relator, normalmente, até para evitar que o governo, enfim, possa de alguma forma saber onde é que ele vai no dia seguinte, vai fazendo as visitas de forma um bocadinho caótica. Um dia está aqui, no dia seguinte vai para outro local totalmente diferente do país, no dia seguinte volta para próximo do sítio onde estava, depois vai para outra zona, procura seguir um caminho não lógico, não óbvio, para evitar também que as autoridades, sobretudo nos países menos democráticos, imaginem onde é que ele vai no dia seguinte e tentem de alguma forma mudar a situação ou tirar algum preso ou algum detido daquela cela ou daquela prisão. E, portanto, ele faz este tipo de visitas não anunciadas, mas uma vez dentro do país tem acesso, deve ter acesso a todos os centros de detenção e sempre numa condição. Quando o relator especial e a sua equipe entram para visitar uma determinada ala de uma prisão, de um estabelecimento prisional ou de uma esquadra de polícia, naturalmente que os guardas não podem estar presentes e que as câmaras de videovigilância são desligadas para que precisamente os governos não saibam com quem se falou, quem se examinou e para garantir que depois não há represálias sobre os detidos, que naturalmente também nunca é sabido quais são os detidos com quem se falou e que foram examinados, a não ser que o próprio detido o deseje e o peça expressamente. Há países que se recusam a aceitar? Há países que se recusaram até hoje a aceitar a visita, posso-lhe dizer alguns. Cuba nunca aceitou a visita, por exemplo, embora o relator especial já tenha feito a solicitação por diversas vezes. A Rússia nunca aceitou a visita, embora já tenha sido feita por diversas vezes. O Zimbábue já por diversas vezes esteve. Uma vez eu estava já a embarcar no avião em Lisboa, quando me ligou a equipe que já tinha chegado e ficaram retidos no aeroporto e não foi possível. Nunca foi possível concretizar a visita ao Bahrein, embora já estivesse marcada por diversas vezes. Os Estados Unidos aceitaram a visita, mas depois estabeleceram condições que não permitiram a visita, queriam que estivesse sempre presente um militar durante as conversas com os detidos, e obviamente que isso não é aceitável, porque o detido sentar-se... Os Estados Unidos é um dos países que recusa terminantemente, então. Não é propriamente de recusar determinantemente, é estipular condições que não são aceitáveis dentro do mandato do relator especial das Nações Unidas contra a tortura, porque as condições são essas, são visitas em privado, com total confidencialidade, sem que os governos possam saber com quem se falou, quando se falou e o que é que se falou com esse detido. Senão as pessoas, obviamente, não se sentiriam à vontade para contar a realidade e para se deixarem examinar. A República Popular da China é vista como um país... A República Popular da China já foi visitada, eu não participei nessa visita, foi um outro colega meu, normalmente somos éramos mais três médicos que trabalhávamos habitualmente com o relator especial das Nações Unidas contra a tortura, eu próprio, o professor Hans-Peter Jürgen da Dinamarca e o professor Derek Pounder da Escócia, e alternávamos, isto com o relator especial, com o professor Manfred Novak, que foi relator especial das Nações Unidas entre 2004 e 2010, portanto fez 2 mandatos, os 6 anos. Desde 2010 o relator especial das Nações Unidas contra a tortura é o professor Juan Mendes, que é argentino de nascimento, mas que vive nos Estados Unidos, é professor na Washington University, na American University, perdão, em Washington. O professor Manfred Novak fez uma visita à China, não fui eu que estive presente, foi o professor Derek Pounder. O relatório está no site do Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas, portanto, na zona do relator especial, e como noutros países, encontraram-se algumas situações lamentáveis, encontraram-se algumas situações de prática de tortura, tal como se tem encontrado em muitos outros países. O problema nem é tanto encontrar essas situações, é depois ter a certeza. O relator no final emite um conjunto de recomendações, emite um relatório, emite alguns aconselhamentos. O fundamental depois é que os países introduzam essas recomendações e sigam essas recomendações do relator. São recomendações a vários níveis, são recomendações, por exemplo, em termos de mudanças das infraestruturas, de algumas prisões que não estão em condições, são recomendações em termos da incorporação de alguns princípios gerais na lei, do ponto de vista, por exemplo, da criminalização da tortura, são recomendações do ponto de vista de se proceder à investigação de alguns casos específicos que o próprio relator detectou, e depois disso há outras agências e outros mecanismos das Nações Unidas que farão os chamados follow-ups, isto é, que virão mais tarde para ver se de facto as recomendações foram tomadas em consideração e se foram concretizadas ou não. Regra geral, são ou não?
Varia muito consoante os países. Há países que, de facto, são particularmente seguidores e que dão particular atenção relativamente às recomendações do Relator Especial das Nações Unidas. Olha, deixe-me dar-lhe um exemplo que me parece paradigmático. O Uruguai, quando foi visitado, no final há sempre um briefing com o Governo, onde o Relator Especial apresenta as suas conclusões preliminares e as suas impressões preliminares. E o próprio presidente do Uruguai, na altura, ficou tão surpreendido com aquilo que lhe foi contado e que lhe foi demonstrado, nomeadamente através de imagens, porque tiramos fotografias também de alguns casos que não permitem identificar as vítimas, mas às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras para as pessoas verem. O próprio presidente ficou tão admirado, porque não tinha conhecimento do que se passava, porque quando ele visitava prisões só lhe mostravam o que estava bem e não lhe mostravam o que estava mal, ficou tão surpreendido que ele próprio tomou a iniciativa, na semana seguinte, de publicar um decreto presidencial, mandando fechar as 2 prisões que estavam com condições absolutamente subhumanas, indultando os presos que estavam por delitos menos graves, mandando transferir para outras prisões os detidos por delitos mais graves e mandando construir novos centros prisionais, porque aqueles 2 que nós tínhamos referenciado eram absolutamente subhumanos. Aí tem um caso onde o Governo seguiu atentamente essas e outras recomendações que foram dimanadas pelo Relator Especial das Nações Unidas. Noutros casos é um bocadinho mais complexo e, naturalmente, há aqui sempre uma coisa que é linear: quanto mais fechado o regime, quanto menos democrático ou menos aberto o regime, naturalmente que mais difícil é que o regime siga ou siga por completo as recomendações do Relator Especial das Nações Unidas. Mas essa não é a minha área, eu não intervenho nesse procedimento político, por assim dizer, e de pressão moral. A minha única intervenção nestas equipes de trabalho é exclusivamente a parte forense, portanto eu não pronuncio quanto às recomendações, quanto àquilo que deve ser feito, eu apenas aconselho o relator especial do ponto de vista se de facto há evidências ou não de tortura ou de maus tratos e se de facto as condições de detenção, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, do ponto de vista do seu bem-estar físico e psíquico, são situações ou condições que podem pôr em causa a saúde física e psíquica dos detidos e se as alegações que eles muitas vezes apresentam, as lesões que observam, as condicionantes psicológicas que vejo, se podem corresponder ou não a situações de tortura e de maus tratos, para que depois o relator especial tire as suas conclusões e elabore as recomendações que entenda mais pertinentes. No caso de um país que tem estado em foco nos jornais em Portugal e que aparece muitas vezes associado a este tipo de práticas, a Guiné Equatorial, eu perguntava-lhe, esta entrada da Guiné Equatorial na comunidade dos países de língua portuguesa, de um ponto de vista dos direitos humanos... Para a Guiné Equatorial é também um dos países que foi visitado pelo Relator Especial das Nações Unidas. Uma vez mais, curiosamente, não fui eu, era para ir eu nessa missão, mas coincidiu com outro compromisso que tinha e foi também, creio eu, o professor Derrick Pounder que acompanhou o relator especial. São algumas das poucas missões, eu fui na maior parte delas, mas curiosamente os 2 países que referiu especificamente foram 2 das missões em que não participei eu. Na Guiné Equatorial, o relatório do relator especial é particularmente crítico. Observaram-se situações muito preocupantes de violação dos direitos humanos, observaram-se condições de detenção absolutamente precárias e subhumanas e observaram-se manifestas situações de prática de tortura particularmente violenta e particularmente traumática. O relatório do Relator Especial das Nações Unidas é particularmente crítico relativamente àquilo que viu na Guiné Equatorial. Não sei, porque não acompanhei, nem me compete acompanhar os follow-ups, isso depois já ultrapassa o meu mandato e as minhas competências. Não sei depois se as recomendações tiveram ou não alguma sequência em termos de melhoria da situação, mas aquilo que se observou foi particularmente preocupante e por isso sabe também que houve muitas vozes que se manifestaram contra o facto da Guiné Equatorial passar a incorporar e entrar dentro do espaço dos países de língua oficial portuguesa e da comunidade. Eu, enfim, não me quero manifestar, essa é uma decisão que tem muito de política e que obviamente terá outros contornos. O que espero, sinceramente, é que o relatório do Relator Especial das Nações Unidas contra a Tortura possa ter servido de alguma coisa e possa ter ajudado o governo da Guiné Equatorial ou de alguma forma ter pressionado esse mesmo governo a mudar o panorama que se vivia nas prisões da Guiné Equatorial e aquilo que muitos dos detidos sofriam e que eram de facto tratamentos absolutamente atentatórios da dignidade da pessoa humana. Mencionava a questão da objetividade a início. Ainda assim, quando há uma espécie de vitória da realpolitik sobre este tipo de condicionantes, sobre este tipo de condicionalismos, sente-se de certa forma defraudado?
pelo facto da sua voz não ter sido não ter Eu escutada? acho que as visitas do relator especial das Nações Unidas valem sempre a pena. Eu, no princípio, quando comecei a participar nas primeiras missões, sentia às vezes uma enorme angústia pensando isto representa um investimento enorme, mesmo do ponto de vista financeiro, em termos de meios, transportes, despesas, enfim, há uma logística considerável. Em alguns países até é preciso também levar equipes de segurança, sobretudo se forem países mais problemáticos, em zonas que estão em conflito, etc. Eu às vezes pensava que temos todo este trabalho e no final se calhar fica tudo na mesma, o Governo não vai seguir as recomendações e as pessoas continuam a sofrer. E depois, com o tempo, aprendi que não era exatamente assim. Sempre que um Governo autoriza a visita do relator especial e sabe que ele vai visitar, vai sempre tentar introduzir algumas melhorias, pelo menos naquilo que está pior. Vai pôr água canalizada em algumas prisões que não a tinham, vai pintar algumas prisões, vai pôr cobertores, vai dar roupa nova aos detidos, vai tentar melhorar um bocadinho, pelo menos naqueles espaços que estão piores, porque imagina que esses espaços, porventura, vão ser aqueles que o relator especial vai visitar. Obviamente, quando o relator especial entra num país, ele não tem tempo de visitar todas as prisões, nem todas as esquadras de polícia, nem todos os centros de internamento psiquiátrico, que também são visitados, porque também há gente internada contra a sua vontade. Vai ter que escolher uma amostra. E, obviamente, quando escolhe uma amostra, isso resulta também das conversas prévias que teve com ONGs, com associações não governamentais, com associações de antigas vítimas de tortura, com famílias, com relatórios que vai recebendo da Amnistia Internacional e de outras organizações, como o Human Rights Watch, etc., organizações que vão acautelando os direitos humanos um pouco por todo o mundo e, portanto, ele já tem à partida mais ou menos estabelecido quais são os sítios que vai visitar, embora nenhum de nós saiba onde é que vamos e só o relator especial é que sabe exatamente onde é que vai, que é para evitar que haja qualquer fuga de informação. Agora, dizia eu que nestes casos, obviamente que eu acho que resultam sempre benefícios. Aquilo que os governos tentam melhorar nesses espaços que estão pior e há também o facto de depois, quando nós detectamos algumas situações, obviamente que o governo vai querer dar alguns exemplos, vai punir algumas das situações, alguns dos agentes dos casos de tortura que identificamos e, portanto, isso vai mostrar aos outros, mesmo que alguns continuem a praticar, que a impunidade não é total e que um dia também lhes poderá tocar a eles serem punidos pelos actos que estão a cometer. É evidente que os governos vão sempre também tentar incorporar algumas reformas na sua própria legislação nacional e é evidente também que às vezes salvamos vidas de pessoas que se não chegássemos, se não detectássemos aquela situação e não providenciássemos depois o acompanhamento ou não encaminhássemos para algum acompanhamento, nomeadamente pela Cruz Vermelha Internacional, etc., poderiam vir a falecer. Mas eu acho sempre que o principal que levamos é a esperança. E a esperança, eu costumo dizer, é uma das coisas que mais nos distingue de todos os outros seres vivos. É não só a inteligência, mas há também outras espécies animais que são inteligentes, mas a capacidade de esperança é uma capacidade enorme que o ser humano tem. E muitas vezes há pessoas que estavam ali abandonadas, esquecidas, pensando que já ninguém se lembrava que ali estavam, que já não recebiam uma visita há anos e anos e anos, e o facto de chegar alguém que se preocupa, que vem ver como é que estão, que está a tentar ajudar, isso traz às pessoas um potencial de esperança que eu acho que é absolutamente avassalador e que só por si justifica essas visitas que se fazem. Foi em parte este trabalho desenvolvido no âmbito dos direitos humanos que lhe valeu esta distinção com a medalha Douglas Lucas. Vai recebê-la agora na próxima semana, ou nesta semana, na Coreia do Sul. Perguntava-lhe, esta distinção é sobretudo uma grande responsabilidade? Ouça, foi com enorme surpresa, mas foi também com muita emoção que recebi esta distinção. De facto, a Douglas Lucas Medal Award, para nós que trabalhamos na área das ciências forenses, a principal distinção internacional que existe. Para mim representa uma enorme responsabilidade, porque quando olho para os vencedores, para os laureados com este prémio, que é só atribuído de 3 em 3 anos, quando olho para os laureados anteriores, acho que estou muito abaixo do contributo que eles deram às ciências forenses. Sei lá, entre os laureados com a Douglas Medal está, por exemplo, o professor Alex Jeffreys, que foi quem descobriu a utilização do ADN para fins forenses e que foi uma total revolução do ponto de vista da investigação pericial. Está o professor Clyde Snow, que faleceu até recentemente, que é o pai da antropologia forense, que foi quem começou com as investigações, por exemplo, dos crimes perpetrados no Chile, na Argentina, na ditadura, e que desenvolveu a antropologia forense e a trouxe para o nível de excelência que ela hoje tem em termos internacionais. Ou está o professor Pierre Margot, da Suíça, que é o maior criminologista da atualidade. Eu acho que estou muito abaixo, de facto, do que eles representam para as ciências forenses. De qualquer forma, sensibilizou-me particularmente. Representa também, para mim, um acréscimo de responsabilidade, mas eu costumo dizer que este prémio não é só meu, é de todos aqueles que colaboraram e ainda colaboram comigo, porque ninguém faz nada sozinho. A medicina legal é um trabalho multidisciplinar, é um trabalho
de equipe. Eu tive a sorte de ter, ao longo dos anos em que tenho exercido esta atividade, um conjunto de colaboradores muito empenhados, muito corretos, que me têm ajudado imenso e, portanto, tudo aquilo que sou hoje devo àqueles que me antecederam e devo àqueles que me acompanham e aos que me continuarão a acompanhar e, portanto, o prémio é seguramente para todos eles, tal como é também para a minha família, que é a principal sacrificada, porque estas coisas exigem muita deslocação, exigem muita saída, exigem muito pouca disponibilidade e muito pouco tempo para dedicar à família e, portanto, é também um prémio seguramente para a minha família. Colocava-lhe uma última questão para rematar esta nossa conversa. O futuro, e não apenas o futuro em termos individuais, não apenas aquilo que o futuro lhe reserva, mas sobretudo num contexto geral à medicina legal e às ciências forenses. Há ainda questões em que há ainda domínios do cotidiano em que as ciências forenses podem ser aplicadas que não estão a ser devidamente... Haverá seguramente. Repara, as ciências forenses têm tido um desenvolvimento e um progresso absolutamente avassalador. É brutal o que as ciências forenses evoluíram nas últimas décadas. Temos que nos lembrar que nos anos 80 não havia ADN. A primeira vez que o ADN se utiliza para fins forenses é em 1988. Portanto, repara, é uma coisa relativamente recente. E, portanto, sempre que há um progresso tecnológico, sempre que há um progresso científico, tudo isso se reflete imediatamente nas ciências forenses, porque, ao fim e ao cabo, ciências forenses são todas as ciências. Não há nenhuma área do conhecimento, nenhuma área do saber que não possa ter uma vertente forense quando é aplicada para a resolução de problemas jurídicos, para a resolução de problemas da justiça. É por isso que a informática, quando é aplicada para a resolução de problemas jurídicos, se converte em informática forense, que a botânica, quando é aplicada para a resolução de problemas jurídicos, se converte em botânica forense, a química, a toxicologia, a genética, todas as áreas da ciência podem ter uma vertente forense quando são aplicadas para a resolução de problemas jurídicos. E, portanto, sempre que se verifica um progresso tecnológico, sempre que se verifica um progresso na ciência, isso imediatamente se vai refletir também, seguramente, num avanço da aplicação das ciências forenses. E, portanto, há áreas periciais que hoje não imaginamos sequer, mas que dentro de alguns anos surgirão, tal como há 30 anos não se pensava no ADN e hoje é uma ferramenta fundamental. Por exemplo, uma das áreas que agora está a ter um desenvolvimento tremendo é a área da palinologia forense, que se calhar nunca ouviu falar. A palinologia é a ciência que estuda os pólenes. Hoje começa a utilizar-se o estudo dos pólenes para as ciências forenses. Por exemplo, quando um cidadão é encontrado morto num determinado jardim, num determinado espaço, no ar onde nós estamos, no ambiente onde nós estamos, há sempre pólenes que andam no ar. Se nós encontramos uma pessoa morta, por exemplo, num determinado jardim, lhe fazemos uns esfregaços dentro das vias respiratórias e não encontramos os pólenes da zona onde ele foi encontrado morto, isso significa que ele não respirou naquele ambiente e provavelmente quando lá foi colocado já estava morto. Foi morto antes e depois foi colocado ali. E, por exemplo, aí temos já um elemento para a investigação pericial tremendo e uma informação de extraordinária utilidade, que também serve, por exemplo, para o tráfico de obras de arte, obras que estiveram num determinado local, depois foram transportadas para outra, muitas vezes trazem incorporadas nela os pólenes das zonas onde estiveram durante algum tempo. É uma área ainda nova, é uma área onde ainda há muito a aprender, mas já começa hoje a ter uma aplicação forense com resultados muitíssimo interessantes e que se irá desenvolver muito no futuro. Quem diz isto diz a bacteriologia forense, a micologia forense, enfim, há muitas áreas das ciências que se vão desenvolver seguramente e que vão ter uma aplicação forense no futuro, para além daquelas que já temos. A informática, por exemplo, na sua aplicação forense tem tido um desenvolvimento tremendo e hoje, como sabe, mesmo às vezes queimando os computadores ou tirando-os para a água, hoje a informática forense já consegue recuperar muita da informação que lá estava, porque ficam sempre algumas coisas guardadas e consegue-se retirar muitas vezes a informação que estava ali naquele computador. Não faltará pano para mangas. Professor, agradeço-lhe uma vez mais o convite que lhe foi dirigido pela TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira, logo após o telejornal com um novo tema e um novo convidado.